Durante séculos, a história foi contada de uma forma que apagou muitas verdades. Mas e se tudo o que acreditamos estivesse errado? Jasmine Price viveu essa experiência de maneira intensa. Por 12 minutos, ela esteve entre a vida e a morte. E nesse tempo, encontrou Jesus. O que ele lhe revelou sobre a verdadeira identidade do povo negro foi algo que transformou para sempre sua visão de mundo. Meu nome é Jasmine Price, tenho 46 anos e sou professora na Geórgia. Durante toda a minha vida, ensinei história, sempre buscando transmitir o conhecimento com fidelidade, mas nada me preparou para a experiência que tive naquela noite. O que vi e senti mudou completamente minha percepção da realidade e da conexão do povo negro com o divino. Tudo aconteceu no dia 4 de agosto de 2020. Há meses, eu sentia um cansaço inexplicável. As dores eram constantes, como se minha energia fosse sugada a cada dia. Fiz exames, consultei médicos, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Era como se algo dentro de mim estivesse se apagando lentamente. Naquela noite, tudo parecia comum. Eu estava na sala com meu marido, ouvindo as histórias das crianças sobre o dia na escola. A rotina seguia seu curso, até que de repente, não mais. Foi como se o mundo inteiro tivesse desaparecido em um piscar de olhos. Não houve dor, não houve aviso, apenas um silêncio profundo e uma escuridão impenetrável. E então, algo mudou. Eu não estava mais no meu corpo, mas surpreendentemente, não senti medo. Pelo contrário, senti-me leve, livre de um peso que nem sabia que carregava. Ao meu redor, havia um espaço infinito, repleto de uma luz indescritível. Mas essa luz não era apenas brilho, ela tinha vida, calor, amor. Era como se me envolvesse em um abraço, trazendo paz e uma certeza absoluta de que eu estava onde deveria estar. Foi nesse momento que o vi. Ele estava ali, diante de mim. Vestia um manto branco que parecia feito da própria luz. Mas o que mais me tocou foram seus olhos. Eles eram muito mais do que simples olhos humanos. Eram profundos, reveladores. Neles, senti que ele via cada parte de mim. Minhas dores, minhas dúvidas, meus medos e minhas alegrias. E acima de tudo, ele me amava. De um jeito puro, sem cobranças, sem julgamentos. Apenas amor. Um amor que preencheu todo o meu ser. Ficamos em silêncio por um momento. Eu queria perguntar tantas coisas, mas as palavras pareciam pequenas demais para tudo o que estava acontecendo. Então, ele sorriu e disse: "Bem-vinda, Jasmine. Você está aqui por um motivo." Minha mente fervilhava de perguntas. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele começou a revelar algo que mudaria para sempre minha forma de enxergar a história. O que ouvi nos minutos seguintes foi mais do que uma lição. Foi uma verdade que precisava ser contada. Eu cresci ouvindo muitas histórias da Bíblia, mas havia uma em particular que sempre me intrigou, a chamada Maldição de Cã. Se você cresceu em um ambiente cristão, talvez já tenha escutado sobre isso. Durante séculos, houve quem dissesse que os negros carregavam uma maldição vinda de Cã, filho de Noé. Essa crença equivocada foi usada para justificar a escravidão, a segregação e tantas outras injustiças. Na minha casa, ninguém falava disso com tom de racismo, mas essa ideia estava ali, disfarçada, como algo que sempre foi aceito sem questionamento. Até que um dia, diante de uma verdade que eu jamais imaginaria, tudo começou a mudar. Foi quando Jesus me olhou nos olhos e disse algo que me fez prender a respiração. A maldição de Cã tem sido mal interpretada por séculos. Minha mente ficou em choque. Desde criança, eu ouvira que os negros eram descendentes de Cã e que, de alguma forma, carregavam essa suposta maldição. Mas então, Jesus continuou. A maldição nunca foi sobre o povo negro. Meu coração disparou. Ele então me explicou algo que mudou completamente minha visão. A maldição não foi lançada sobre Cã, mas sobre Canaã, seu filho. Na Bíblia, no capítulo 9 de Gênesis, há um relato sobre Noé. Em um momento de fraqueza, ele se embriagou e ficou exposto. Cã viu seu pai naquele estado e, em vez de protegê-lo, zombou da situação. Como consequência, Noé lançou uma maldição, mas não sobre Cã. A maldição foi direcionada a Canaã, seu filho, e aos desafios que seus descendentes enfrentariam no futuro. Foi como se um véu fosse retirado dos meus olhos. Percebi que essa passagem bíblica nunca teve relação com cor de pele, raça ou origem. Era uma mensagem sobre desobediência, escolhas espirituais e consequências.
não sobre etnia. Jesus me mostrou que, em algum momento da história, essa verdade foi distorcida. Alguém pegou essa passagem e a usou para justificar séculos de discriminação, opressão e injustiça contra o povo negro. Mas isso nunca foi o que Deus quis dizer. Isso nunca foi sobre raça, disse Jesus com firmeza. Foi sobre o coração humano, sobre as decisões que tomamos. O pecado está nas escolhas, não na pele. Fiquei ali, absorvendo cada palavra. Era como se, pela primeira vez, eu realmente entendesse a verdade. A mentira que foi usada por tanto tempo para dividir e oprimir as pessoas não tinha fundamento algum em Deus. E naquele momento, minha fé nunca fez tanto sentido. Era como se pela primeira vez, todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem. Enquanto caminhava ao lado de Jesus, ele começou a me revelar algo que transformaria minha compreensão sobre o povo negro e suas origens. Por muito tempo, carreguei dentro de mim uma ideia distorcida, uma crença enraizada na cultura ao meu redor, de que os negros, de alguma forma, ocupavam uma posição inferior. Não era algo que minha família pregava diretamente, mas estava ali, disfarçado em olhares, palavras e interpretações erradas da história. Então, com um tom doce e cheio de amor, Jesus me disse: Jasmine, você foi ensinada a acreditar em mentiras sobre o povo africano. Agora, eu quero lhe mostrar a verdade. E ali, diante de mim, ele começou a revelar algo grandioso. Ele falou sobre Cam e seus descendentes, Cushi, Mizraim e Puti. Explicou que Cushi foi o ancestral de grandes povos africanos, que ergueram reinos poderosos e deixaram uma marca inesquecível na história. Com um gesto, ele me mostrou o reino de Cushi, uma civilização magnífica que floresceu ao lado do Egito. Ali estavam reis e rainhas, arquitetos e líderes, pessoas que construíram impérios, avançaram no conhecimento e moldaram civilizações. A história deles não é de servidão, mas de grandeza, Jesus disse com um brilho nos olhos. Aquelas palavras desmontaram tudo o que eu já tinha ouvido. Por tanto tempo, a imagem do povo negro foi associada à escravidão, à opressão, a uma suposta maldição. Mas ali, diante da verdade, percebi que eles sempre foram um povo forte, belo e abençoado. Então, Jesus me revelou algo que me deixou sem palavras. O nome Cushi, na linguagem bíblica, significa negro. Ele olhou nos meus olhos e continuou. O termo negro nunca foi uma condenação. No mundo antigo, representava força, beleza e poder. Fez uma pausa, como se me desse tempo para absorver cada palavra. A negritude nunca foi uma maldição, Jasmine. Sempre foi uma identidade sagrada, uma bênção divina. Mas ao longo do tempo, os homens distorceram essa verdade. As lágrimas vieram sem que eu pudesse conter. Pela primeira vez, eu compreendia algo que nunca me foi ensinado. Aquilo mudou tudo. Através de Jesus, minha visão sobre o mundo foi completamente renovada. Compreendi que os descendentes de Cushi sempre fizeram parte de um plano divino muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Eles foram agraciados com sabedoria, liderança e um favor especial de Deus, Jesus disse serenamente. As grandes nações da África antiga, Etiópia, Núbia, Egito, não foram amaldiçoadas, como muitos passaram a acreditar. Pelo contrário, foram divinamente inspiradas e escolhidas para um propósito grandioso. Então, ele me revelou algo ainda mais profundo: a verdadeira importância do Egito antigo. Desde criança, eu sentia uma atração inexplicável pela história do Egito. As pirâmides, os faraós, os mistérios daquela civilização sempre mexeram comigo. Mas agora, finalmente eu entendia. Havia um propósito maior naquela conexão. E naquele momento, percebi que muitas verdades haviam sido escondidas do mundo. Mas Jesus, com sua infinita graça, estava ali para restaurá-las. Nunca imaginei que o Egito tivesse um papel tão profundo na história divina da humanidade. Por toda a minha vida, sempre ouvi falar do Egito como um lugar de opressão e escravidão. Mas naquele momento, Jesus percebeu minha inquietação e sorriu suavemente. Jasmine, o Egito nunca foi apenas um símbolo de sofrimento. Ele foi um berço de conhecimento, um centro de sabedoria que influenciou o mundo. Suas palavras me fizeram prender a respiração. Então, ele começou a me explicar algo que mudou completamente minha visão. Mizraim, um dos filhos de Cam, foi o patriarca dos egípcios. Mas ao contrário do que muitos imaginam,
Os egípcios não eram apenas uma nação poderosa. Eles faziam parte da mesma linhagem abençoada que Cush. Eles foram escolhidos para preservar e compartilhar um conhecimento profundo, algo que influenciaria civilizações por séculos. Meu coração se expandia com cada palavra. O Egito não foi apenas um local de servidão, como sempre me ensinaram. Foi uma fonte de sabedoria divina. Um lugar onde segredos antigos foram revelados, onde ensinamentos profundos foram registrados e onde reis e sacerdotes carregavam conhecimentos que moldariam o futuro da humanidade. Jesus olhou nos meus olhos com compaixão. Eu sei que, por muito tempo, você enxergou o Egito apenas como um símbolo da escravidão dos israelitas. Mas, Jasmine, os egípcios, mesmo tendo se afastado para a idolatria, foram originalmente chamados para espalhar sabedoria e luz. Seu papel na história foi muito maior do que simplesmente serem vistos como opressores. Senti um peso dentro de mim se dissolver. Passei anos sem compreender meu verdadeiro lugar na história da humanidade. Sempre me senti deslocada, como se houvesse algo faltando. Mas ali, diante de Jesus, percebi que havia uma verdade muito maior esperando para ser descoberta. E então, ele me mostrou algo ainda mais devastador. Como as escrituras foram mal interpretadas, como conceitos distorcidos sobre raça e identidade foram usados para alimentar séculos de dor, discriminação e sofrimento. Jesus respirou fundo e disse com firmeza: mas agora chegou a hora da cura. A verdade precisa ser conhecida. E naquele instante, eu soube que nada mais seria como antes. A suposta maldição nunca foi real. O que existiu foi uma grande distorção, um erro de interpretação que ao longo dos séculos foi usado para enganar, subjugar e esconder a verdadeira riqueza da herança do povo negro. Enquanto Jesus me guiava por aquele espaço glorioso, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Era como se cada ferida, cada dúvida e cada mentira que eu carregava dentro de mim começassem a desaparecer. A verdade não era apenas libertadora, era curativa. E naquele instante, eu soube. Tudo o que eu acreditava até aquele momento precisava ser reescrito. Mas Jesus ainda não havia terminado. Com seu olhar cheio de paciência, ele me levou ainda mais fundo nos mistérios da origem divina desse povo. Jasmine, a história é muito maior do que aquilo que você conhecia, disse ele com ternura. Quero que você enxergue a grandiosidade da herança de força, sabedoria e amor que foi passada de geração em geração. E diante de mim, surgiu uma visão viva, repleta de cores e luz. As grandes civilizações africanas tomaram forma. Etiópia, Núbia, o reino de Cush, o Egito. Nações que se ergueram com glória, todas descendentes de Cush. Essas nações sempre fizeram parte do plano de Deus para a humanidade, explicou Jesus. Muito antes da opressão e da separação, elas desempenharam um papel essencial na formação do mundo. Então, vi o reino de Cush se expandindo ao longo do rio Nilo. Suas cidades brilhavam sob o sol dourado da antiguidade, mas aquela grandeza ia além do poder militar. O povo de Cush não era apenas forte na guerra, mas também na espiritualidade. Eles eram guardiões do conhecimento sagrado, Jesus revelou. Diante dos meus olhos, surgiram templos, artefatos antigos, pergaminhos escritos com ensinamentos profundos sobre Deus e sua criação. Era uma conexão espiritual que, ao longo dos séculos, foi esquecida ou ignorada. E então, vi as grandes rainhas da Núbia. Mulheres que governaram não apenas com poder, mas com sabedoria e graça. Vi a Manirenas, a guerreira que enfrentou Roma, e Maqueda, a lendária rainha de Sabá. Essas mulheres não eram apenas governantes, Jasmine. Elas eram líderes espirituais, mulheres que compreenderam o chamado divino sobre suas vidas e conduziram seus povos com amor, coragem e sabedoria. Elas são preciosas aos meus olhos. Minha alma se encheu de reverência. E então, vi o Egito se erguer diante de mim, um testemunho vivo do favor divino. Embora o Egito mais tarde tenha se desviado para a idolatria, nos seus primórdios, ele foi um farol de conhecimento e espiritualidade, explicou Jesus. Naquele momento, tudo fez sentido. O Egito não foi apenas um império poderoso, mas um berço de sabedoria, um lugar onde os segredos divinos foram preservados e transmitidos ao mundo. E com essa revelação,
percebi que a verdadeira história estava sendo restaurada diante dos meus olhos. O Egito nunca foi criado para ser um símbolo de escravidão. Pelo contrário, era para ser um lugar onde a sabedoria divina floresceria. Então, vi Moisés ainda bebê, flutuando no Nilo dentro de um pequeno cesto. Mas agora, tudo fazia sentido. Ele não foi criado no palácio do faraó por acaso, disse Jesus com serenidade. Moisés foi colocado no Egito porque precisava aprender a sabedoria egípcia. Aquele que um dia libertaria o povo hebreu primeiro precisava compreender o conhecimento e a estratégia que estavam no coração do Egito. Nos seus primeiros tempos, essa terra não era um império de opressão, mas um centro de luz, uma fonte de aprendizado que deveria abençoar muitas nações. Fiquei sem palavras. Por toda a minha vida, ouvi que o Egito era sinônimo de idolatria, mas agora, Jesus me fazia enxergar além da narrativa comum. No início, eles buscavam o divino, tentavam entender os mistérios de Deus, continuou Jesus, mas ao longo dos séculos, se perderam no caminho. Ainda assim, a base de sua sabedoria era verdadeira. Então, diante dos meus olhos, vi como os descendentes da África foram espalhados pelo mundo. O que conhecemos hoje como diáspora africana, a dispersão forçada de milhões de pessoas através da escravidão, não foi algo aleatório. Antes que eu pudesse compreender completamente, Jesus me mostrou algo ainda mais profundo. Ele não estava apenas explicando o passado, mas também revelando o futuro desse povo. De repente, tudo começou a fazer sentido. A escravidão, a diáspora africana, a luta incessante por dignidade e justiça, nada disso foi ordenado por Deus. A escravidão nunca foi um castigo divino, nem um destino traçado por mim, disse Jesus com firmeza. Foi o reflexo da ganância e da corrupção dos homens. Mas mesmo naquela dor profunda, o povo africano carregava algo que ninguém podia tirar, uma força espiritual inquebrantável. Então, Jesus me mostrou algo poderoso. Mesmo nas piores injustiças, mesmo nas correntes mais cruéis, algo brilhava dentro deles, uma luz que nunca pôde ser apagada. O povo africano não é apenas um povo de sobreviventes, disse ele, sua voz cheia de amor. Eles são meus guerreiros, meus filhos. Carregam um legado divino que atravessou milênios. Essas palavras penetraram em minha alma como um fogo sagrado. Então, diante de mim, surgiram imagens de grandes líderes espirituais, homens e mulheres, que através dos séculos, mantiveram viva a verdade e a fé, mesmo quando o mundo tentou apagá-las. E naquele instante, percebi que o passado não definia esse povo. O futuro deles ainda estava sendo escrito, e era grandioso. Diante dos meus olhos, vi a coragem dos que desafiaram o impossível. Vi os abolicionistas, os que lutaram pela libertação dos escravizados. Vi Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Nelson Mandela, e naquele instante compreendi. Eles não lutavam apenas por liberdade, lutavam por justiça, por algo maior, algo que sempre esteve alinhado com o coração de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios da história, Deus nunca abandonou seu povo. Ele levantou profetas, líderes e visionários para falar a verdade, para guiar a humanidade a um caminho de redenção. Mas Jesus ainda queria me levar a um entendimento mais profundo. Sempre me perguntei sobre a espiritualidade dos meus ancestrais. Por que honravam seus antepassados? Por que tinham rituais ligados à terra, ao sol, à água? Essas práticas sempre foram vistas como algo distante de Deus, como se fossem crenças pagãs. Mas com um olhar sereno, Jesus me revelou algo surpreendente. Jasmine, seus ancestrais sabiam de algo que muitos esqueceram. Eles entendiam que estavam conectados à terra, ao céu, às estrelas, a toda a criação. Eles sabiam que o divino está presente em todas as coisas, e tudo pode ser usado para honrar a Deus. Foi então que ele me mostrou o verdadeiro significado de honrar os antepassados. Vi imagens de famílias africanas reunidas, contando histórias sobre aqueles que vieram antes delas. Vi celebrações cheias de música e dança, onde os mais velhos transmitiam conhecimento aos mais jovens. E Jesus explicou: honrar os ancestrais nunca foi adorá-los, foi reconhecer o papel deles na história divina, lembrar a sabedoria e o amor que deixaram, manter viva a conexão com aqueles que abriram caminho antes de vocês. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Por tanto tempo, essa tradição foi mal interpretada, demonizada, tratada como algo contrário a Deus. Mas ali, diante de Jesus, vi que não era nada disso. Então,
Ele me mostrou um ritual ancestral. Pessoas dançavam ao redor de uma fogueira, cantavam, tocavam tambores, mas aquilo não era idolatria, era comunhão com Deus. Estou presente em todas as coisas, disse Jesus. Minha presença flui na terra, no vento, na água e no fogo. Os rituais que você vê não são atos vazios, são expressões da conexão entre o Criador e sua criação. De repente, tudo fez sentido. O povo africano sempre teve uma conexão profunda com o divino. Sempre enxergou Deus em cada elemento da natureza, em cada batida do tambor, em cada oração elevada ao céu. Mas, ao longo do tempo, essa verdade foi esquecida. E agora, Jesus estava restaurando tudo. A luz nunca deixou de brilhar, apenas foi encoberta por mentiras. Durante séculos, tentaram apagar a verdade. Os colonizadores demonizaram as práticas espirituais africanas, proibiram seus cantos, suas danças, suas tradições. Apagaram suas histórias e transformaram sua fé em algo proibido. Mas a verdade nunca deixou de existir. Ali, diante de Jesus, eu finalmente via com clareza. A fé do povo africano sempre esteve viva, sempre esteve conectada com Deus. E agora, era chegada a hora do mundo lembrar. Minha compreensão se expandiu como nunca antes. Eu percebi que a espiritualidade não pertence a um único povo, a uma única religião, a uma única tradição. Ela é uma conexão viva, uma essência divina que pode se manifestar de diferentes formas, mas que sempre emana da mesma fonte, o Criador de todas as coisas. Mas minha jornada com Jesus ainda não havia terminado. Ele queria que eu entendesse algo ainda maior. Com um olhar firme, mas cheio de amor, ele me disse: Jasmine, a luta do povo negro não é apenas uma batalha por direitos humanos. É uma batalha espiritual. É um chamado divino pela restauração da verdade e da justiça sobre a terra. E então, ele me mostrou as dores e desafios que esse povo enfrentou ao longo da história. A escravidão, a segregação, o racismo, a luta por liberdade, igualdade e dignidade. Eles não estão apenas lutando por espaço na sociedade, estão lutando para recuperar algo que sempre foi deles: sua honra, sua identidade e seu lugar no meu reino. Senti meu coração apertar. Por séculos, esse povo suportou sofrimentos inimagináveis, mas agora, Jesus estava me mostrando que nada disso foi em vão. Cada luta, cada sacrifício, fazia parte de um plano muito maior. A busca pela igualdade não era apenas uma questão social, era um movimento espiritual, era um chamado de Deus para restaurar a verdade, para trazer luz onde antes havia trevas. Então, Jesus me mostrou algo que me tirou o fôlego. Diante de mim, surgiram os rostos de grandes líderes espirituais negros, não apenas pastores e missionários, mas também abolicionistas, guerreiros da liberdade, vozes de resistência. Vi Harriet Tubman, que arriscou sua vida para libertar centenas de escravizados. Vi Martin Luther King Jr., marchando por justiça, movido por uma fé inabalável. Vi Nelson Mandela, Rosa Parks, Malcolm X, todos eles guiados por uma chama divina que nunca se apagou. O mundo tentou silenciá-los, mas suas vozes ainda ecoam, porque a verdade de Deus não pode ser apagada. E naquele momento entendi. Essa luta sempre foi sobre mais do que liberdade. Era sobre redenção. Muitos enxergam essas lutas apenas como movimentos sociais, mas Jesus me mostrou algo muito maior. Essas batalhas sempre foram expressões do plano divino, reflexos da sua justiça, do seu amor e da sua verdade. Então, ele me fez compreender que a luta do povo negro não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro. Jasmine, a restauração do meu povo virá em um tempo de grande despertar, disse ele. A verdade sobre quem eles são e qual é o seu propósito será revelada. E quando isso acontecer, o mundo verá a unidade e a renovação que há tanto tempo foram esquecidas. Foi nesse instante que tive uma visão do retorno de Jesus. O céu se abriu em uma luz brilhante. Ele voltou para restaurar tudo, para trazer justiça, paz e reconciliação a todos os povos, mas de forma especial àqueles que foram oprimidos, marginalizados e esquecidos. E então, a verdade que esteve escondida por tanto tempo finalmente brilhou para todos verem. A herança do povo negro nunca foi de vergonha, sempre foi de glória, sempre foi um presente sagrado de Deus. Senti meu espírito sendo trazido de volta.
Meu corpo, antes leve como uma brisa, agora retornava à realidade. Uma paz profunda tomou conta de mim. Quando abri os olhos, estava no quarto do hospital. O ambiente era silencioso. Médicos e enfermeiros me olhavam com espanto. Você esteve clinicamente morta por mais de 12 minutos, disse um deles. Mas dentro de mim, eu sabia. Eu havia visto algo que a ciência jamais poderia explicar. Eu havia visto a verdade. E agora, nunca mais poderia viver da mesma forma. O que mais me marcou não foi apenas a grandiosidade da revelação, mas o amor e a misericórdia de Jesus. Ele me mostrou algo que eu jamais poderia imaginar. O povo negro sempre teve um papel sagrado no reino de Deus. Se você está ouvindo esta história agora, saiba que essa verdade não foi revelada apenas para mim. Por séculos, disseram que o povo negro era amaldiçoado, mas Jesus me mostrou que isso foi uma mentira, uma distorção criada para afastá-los da sua verdadeira identidade. O povo negro nunca foi amaldiçoado. Eles foram escolhidos, carregando um legado de força, sabedoria e propósito divino. Cada batalha, cada dor, cada injustiça sofrida nunca foi em vão. Todas fazem parte de um plano maior. Uma batalha espiritual pela verdade, pela justiça, pela restauração. Mas escute bem, a cura está chegando. A restauração está a caminho. Se você é negro, saiba disso. Você faz parte de algo grandioso. Você não é apenas um sobrevivente. Você é um guerreiro. Dentro de você há uma luz que nunca pode ser apagada. Você é amado. Você é escolhido. Você é poderoso. E se você vem de outra origem, essa mensagem também é para você. Porque a verdade que Jesus me mostrou não é apenas sobre um povo, é sobre toda a humanidade. É sobre unidade, cura e amor. E juntos, podemos transformar o mundo. Não pela força, mas pela verdade, pela compreensão e, acima de tudo, pelo amor. Jasmine, muito obrigado por compartilhar essa experiência tão profunda. Seu testemunho nos lembra de algo essencial. A verdade sempre encontra um caminho para brilhar, não importa por quanto tempo tenha sido escondida. E para você que ouviu essa história até aqui, quero deixar uma mensagem poderosa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se essa história tocou seu coração, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe. Deixe que essa verdade alcance quem precisa ouvi-la. Que Deus abençoe imensamente sua vida. Que sua luz te guie sempre. Até o próximo vídeo.